Aí. Isso aí, cara. Caião, sou ex-pastor da IURD. Tava cansado. A gente era sujeito a fazer coisas inimagináveis. As aulas e sujeições que aprendíamos eram bestiais. Não sabia As aulas? E sujeições. E? Deve ser sugestões. Uhum. Pode ser? Pode ser sugestões e também sujeições. Quer Ele dizer, escreve as coisas sujeição. às quais ficou sujeito. Sim. O que aprendia e tinha que praticar. Ficar sujeito. Pois é, eram bestiais. Bestiais. Não sabia como sair, cara. Porque de um lado minha consciência repugnava tudo. Todavia meu bem-estar financeiro e status de poder eram exorbitantes. Eles tinham umas pessoas que eram constantes possessas por demônios. Tinham pessoas lá que eram constantemente possessas por demônios. Já eram parte Ele põe aspas no demônio. no vício ou na performance do endemoninhamento. São aqueles puxadores de fila de endemoninhados por sugestão ou por psiquismo religioso de endemoninhamento. E não é demônio mesmo. É o demônio da construção, da indução, da sugestão e da identificação do indivíduo com a pior imagem que uma pessoa com autoimagem baixa tem para se identificar, que é a imagem do diabo. Mas e aí? Eu sabia que era tudo teatro. Questionei eles, e eles me disseram que eu era novo no ministério e iria aprender como a banda toca. Com a frase? Como a banda toca. Eu não aguentei, soltei tudo ali mesmo na reunião. Porque, Caio, eu não sei se você acredita, mas tem muitos pastores na IURD que são pessoas legais. Eu sei. São legais. Essa é a minha tristeza, de ver que tem gente ali ainda no engano. Resumindo, eles me despastoraram ali mesmo. Posso abrir um parênteses? Claro. Em 1992, eu não estou lembrado agora se foi o Laprovita Vieira quem me disse isso, se foi o Renato Suete, se foi o Gonçalves, se foi o Didini. Algum desses aí me disse em 90, ou se foi o J. Cabral, que já morreu. Se eu disser que foi um deles, eu vou estar sendo impreciso. Um deles me disse que quando eu bati mesmo o pé firme, publicamente na mídia, e declarei que a igreja que o Edir Macedo tinha criado não tinha nada do Evangelho, que a única coisa que tinha do Evangelho ali era o povo enganado, querendo o Evangelho sem ser ensinado. Um deles me disse: olha, quando você fez aquela declaração na Rede Globo e aquilo espocou para todo lado, foi a maior tristeza que os pastores da Universal sentiram. Aí eu falei: esse cara está de conversa fiada comigo. Depois eu comecei a ouvir de vários pastores da Universal dizendo: olha, a gente sentiu uma tristeza enorme, porque a sensação, esses que ainda eram sinceros, diziam o seguinte: a sensação que a gente tem é a seguinte, de que isso aqui não é o que devia ser, mas a gente vai pegando esse pessoal no tapa e depois a gente pede para eles ouvirem o Caio, que eles vão aprendendo o Evangelho. Tinha gente lá que pensava isso, e depois daquele dia eu virei anátema para o Macedo. Eles passaram ao contrário, foi fazer reunião, como fizeram em 1993, reuniões no Brasil inteiro, na época da novela Decadência, pedindo a minha queda. Eu já ouvi isso aí gravado, pedindo a minha queda. Eu recebi telefonemas do Brasil inteiro. A reunião foi filmada? Foi filmada, foi gravada, foi tudo. Pessoal do norte, do sul, do leste, do oeste, indo às universais, porque a notícia esparramou-se. E o dia inteiro eles pediram que era o Golias, e o Macedo era o Davi, que eu caísse, que me amaldiçoaram até não poder mais. Só um parênteses rapidinho, eu me lembro nessa época,
Enquanto você falava, eu me lembrei, eles fizeram uma historinha num jornalzinho deles, Universal. Tiveram várias, eu era uma caricatura com o negócio da Rede Globo. O personagem, o mal, era o Caio Fábio, mas não tinha foto sua não, e era um Golias, só que deveria ser derrubado. Então um jornalzinho no chão. Mas eu também era uma caricatura com um emblema da Rede Globo, do Plim Plim aqui no peito, andando sempre com um monte de políticos e figuras públicas e não sei o quê, e um monte de macumbeiro e de diabo comigo também, para onde eu ia. Era na Folha Universal, era direta, eu ria a dessa da história. Mas, pois bem, eu sei, respondendo a ele, eu sei disso. Sei como tem muitos que continuam me assistindo, agora mesmo, tem gente ouvindo o testemunho dele. Pastores da Universal, pastores da Mundial, pastores da Igreja da Graça de Deus, pastores de todos os grupos. Então, que o nosso amigo fale. Minha pergunta, 2 pontos. Saí, estou sem igreja e em casa, enojado, mas sinto que estou longe de Deus. O porquê disso, Caio? Que bom acho nessa situação. Ele está sentindo que está longe de Deus, ele usou a palavra certa. Porque tudo que o movimento neopentecostal, ele tem que estar vindo da Universal, que é um movimento neopentecostal, ensina, a exacerbação da relação com Deus como sentimento, como sensação. Então tudo que ele aprendeu lá está mais presente nele do que ele imagina. Ninguém fica sob essas sujeições tanto tempo sem introjetar aquele trauma como emoção. Então você saiu da Universal, mas o trauma universal não saiu de você. Então tem 2 coisas operando em você, ou 3 agora, nesse instante. Número 1 é o trauma da Igreja Universal, de você ter sido obrigado a tomar a decisão que tomou, porque não aguentava mais, pelo que já entendi. Número 2 tem a ver com o fato de que você caiu numa bolha, num vazio, sem salário, sem afirmação, sem seguranças humanas, sem ninguém. Está na bolha, pagando o preço de uma decisão que decorre de um trauma. E a terceira coisa acontecendo com você, não tem perspectiva para frente. Aí você tem a referência perversa e traumática, tem a bolha de hoje e tem o vazio de coisa nenhuma adiante. Para alguém que foi ensinado a viver por sensação, a sensação é a pior possível. A sensação é de não Deus. A sensação é de insegurança. Mas o justo não vive pela sensação. O justo vive pela fé. Primeira coisa boa que aconteceu foi você ter tido essa coragem de homem. Porque como eu digo aqui e repito, para ser discípulo de Jesus, o cabra tem que ser macho. Primeira coisa boa, você teve essa coragem. Segunda coisa boa, você está vivendo esse vazio. É bom, que é para acabar de vez com a ilusão de que Deus é emoção, Deus é sensação. Terceira coisa boa, você vai aprender a servir a Deus pela fé, por nada. Não é por troca, não é por barganha, não é por status, não é por nome, não é por fama, não é por galardão quantificável, não é por prosperidades visíveis, não é por mensurabilidades. É por nada, é por amor, é por constrangimento. E agora sim, você vai aprender que o jugo é suave e o fardo é leve. Jesus convida você a aprender dele, não da Universal. Vá reler os evangelhos todos, Mateus ao Apocalipse, muitas vezes de carreirinha. Relê, deixa a palavra gritar em você. Entre no meu site, no caiofabio.net, absorva lá tudo que você puder, fique aqui junto na VMVTV, acalme-se nesse momento, acalme, deixa o evangelho entrar em você.
Confira tudo que eu disser aqui, confira no Novo Testamento, no Espírito da Palavra, em Jesus. Deixe Jesus crescer em você, porque você já tem o suficiente de entendimento do Evangelho para ter dito não àquela loucura, e tem coragem para isso. Você precisa agora crescer no entendimento do Evangelho como caminho todo dia para a sua vida. Você já sabe o que não é, agora chegou a hora de aprender o que é. E o bem, sair de lá já foi um bem, ter tido essa coragem já foi um bem, ter tido a disposição de pular nesse vazio já foi um bem. Agora o próximo passo, Judá vai mostrar a você qual é. É quando você puser o pé no nada. Quando você atravessar, porque você está ali, você já veio passando por um monte de coisas. Já tem um monte de coisas cruzando aí na sua cabeça, você foi se livrando dos enganos, você atravessou esse túnel universal e você está aí nesse ponto agora. Saiu de lá, as guilhotinas já passaram, você passou as etapas. Agora, meu amigo, você está na dúvida ainda, porque você foi condicionado e treinado a andar pelo que vê, e não pelo que não vê. Na Universal, até o endemoniado é contratado, que é para o povo ter o que vê. E agora você está no Evangelho. O Evangelho ensina a gente a andar pela fé. Não é pela emoção, não é pelo que vê. Você agora sim vai aprender a viver pela fé, botando o pé na palavra do Evangelho. Leia João capítulo 7, verso 14. Jesus diz: aquele que quiser saber se é verdade, pratique o Evangelho, bote o pé na palavra, ande na rocha, tenha coragem. Você já fez coisas que tem gente que não tem coragem de fazer. Agora falta essa decisão de mover o pé na direção só do Evangelho, só da palavra. E aí a sua perspectiva vai mudar. Aonde não havia caminho, porque hoje você está assim, se sentindo nessa bolha, nesse vazio, nesse vácuo, nesse abismo, onde não havia caminho, vai haver caminho. E não foi a sensação que abriu essa perspectiva, foi a fé. É a fé. E com Jesus você vai andar pela fé. Haverá dias de muita alegria, dias neutros, dias de tristeza, dias de alegria, dias de vitórias aparentes e dias de derrotas aparentes, mas como Paulo disse, nunca derrotados, mais que vencedores sempre, mesmo nas piores circunstâncias. E você só está começando a caminhada, e eu louvo a Deus pela sua coragem. Fique aqui, eu quero saber de você, acompanhar você, quero ver você crescer na fé, ainda vou ver você se tornar não um pastor da religião, mas um pastor segundo o Evangelho, de almas, um cuidador de pessoinhas, um pregador do Evangelho, da graça de Deus, não um mercenário, mas um amoroso, apaixonado por Jesus, servindo a Deus por nada. E essa será uma grande alegria para o meu coração, se isso se realizar na sua vida, meu amigo. Vá alimentando a gente com informações, prossiga. Só está começando. Jesus diz a você: o que eu faço tu não sabes agora, compreendê-lo-ás depois, logo, logo tu entenderás, meu querido irmão.